Capítulo 11. Os camponeses. Como agora eu só estava com uma aluna regular, apesar de ela me dar tanto trabalho quanto 3 ou 4 alunos comuns, e apesar de sua irmã ter aulas de alemão e desenho, tinha consideravelmente mais tempo à minha disposição do que jamais tivera desde que assumira o jugo de preceptora. Dediquei esse tempo, em parte, à correspondência com minha família, em parte à leitura, ao estudo e à prática de música, canto, etc., em parte a passeios no jardim e campos adjacentes, com meus alunos, se eles quisessem, sozinha, se não quisessem. Geralmente, quando não tinham ao seu alcance alguma ocupação mais agradável, as senhoritas Murray se divertiam com visitas aos camponeses nas terras do seu pai, para receber homenagens lisonjeiras ou ouvir antigas histórias ou novos mexericos das velhas senhoras tagarelas, ou talvez para desfrutar do puro prazer de dar alegria aos pobres com sua presença animadora ou presentes ocasionais que levavam, entregues com tanta facilidade, recebidos com tanta gratidão. Às vezes, eu era convocada a acompanhar uma irmã ou as duas nessas visitas, ou, às vezes, me pediam para eu ir sozinha cumprir alguma promessa feita com mais facilidade do que a disposição de cumprir, levar alguma pequena doação ou ler para alguém que estivesse doente ou gravemente indisposto, e assim fui apresentada a vários camponeses, e vez por outra os visitava por iniciativa própria. Eu geralmente ficava mais satisfeita quando ia sozinha do que na companhia de qualquer uma das duas jovens damas, pois elas, devido principalmente à sua educação falha, comportavam-se de uma maneira que me era muitíssimo desagradável presenciar. Elas nunca se colocavam no lugar deles em pensamento e, em consequência, não tinham consideração pelos seus sentimentos. Viam-nos como uma ordem de seres inteiramente diferentes delas. Observavam as pobres criaturas, as refeições, fazendo comentários mal educados sobre os alimentos e a forma como comiam. Riam das suas noções simples e expressões provincianas, e algum deles mal se aventuravam a falar. Chamavam cara a cara os homens e mulheres idosos de velhos idiotas e cabeças duras imbecis, e tudo isso sem a intenção de ofender. Eu percebia que as pessoas em geral se magoavam e se irritavam com essa conduta, apesar de o seu medo das grandes damas
não lhes permitir demonstrar qualquer ressentimento. Mas elas nunca percebiam. Pensavam que, por serem pobres e sem instrução, esses camponeses eram estúpidos e brutos, e na medida em que, como suas superiores, condescendiam em conversar com eles e lhes dar algumas moedas e artigos de vestuário, tinham direito de se divertir, ainda que à custa deles, e aquelas pessoas deviam adorá-las como anjos de luz que se dispunham a atender às suas necessidades e iluminar suas humildes moradias. Fiz muitas e variadas tentativas de livrar minhas pupilas dessas noções enganosas, sem afetar o seu orgulho, que se ofendia facilmente e demorava-se a acalmar, mas com poucos resultados aparentes, e não sei qual era a mais repreensível das duas. Matilda era mais rude e violenta, mas da idade do exterior mais próprio a uma dama. De Roselay se devia esperar coisas melhores. Ainda assim, ela era descuidada e desatenta como uma menina de 12 anos. Num dia brilhante da última semana de fevereiro, eu caminhava pelo parque, apreciando o luxo triplo da solidão, de um livro e de um tempo agradável, pois Matilda havia partido em sua cavalgada diária e Roselay tinha saído com sua mãe na carruagem para fazer algumas visitas matinais. Mas ocorreu-me que devia deixar de lado esses prazeres egoístas e o parque, com o glorioso pálio do claro céu azul e o vento oeste soando entre os galhos ainda sem folhas, as coroas de neve ainda presas entre eles e já se derretendo sobre o sol, e o cervo gracioso pastando a erva úmida que já assumira o frescor e verdura da primavera, e ir à casa de uma certa Nancy Brown, uma viúva cujo filho trabalhava o dia inteiro nos campos e que sofria uma inflamação nos olhos que recentemente a tinha incapacitado para a leitura, para sua grande tristeza, pois era uma mulher de mente séria e atenta. E assim eu fui, e como sempre, encontrei-a sozinha na sua casinha pequena, abafada e escura, cheirando a fumaça e ar confinado, mas tão limpa e arrumada quanto lhe era possível manter. Estava sentada ao lado da lareira, composta de algumas brasas vermelhas e a ponta de uma acha, ocupada tricotando. Tinha nos pés uma pequena almofada de saco onde se acomodava seu gentil amigo, um gato com a longa cauda cercando as patas de veludo e os olhos sonhadores, semi-fechados, fixos na grade baixa e empenada da lareira.
E então, Nancy, como você está passando hoje? Mais ou menos, senhorita. Meu olho não tá melhor, mas tô muito melhor da cabeça do que antes, respondeu ela, levantando-se para me receber com um sorriso contente, que fiquei feliz ao notar, pois Nancy havia sido afligida por uma melancolia religiosa. Cumprimentei-a pela mudança. Ela concordou que era uma grande bênção e disse totalmente grata por ela, acrescentando: se Deus quisesse poupar a minha vista e me deixar ler a minha Bíblia de novo, acho que vou ser feliz como uma rainha. Espero que ele queira, Nancy, respondi. E nesse meio tempo, virei ler para você, vez ou outra, quando tiver algum tempo livre. Com expressões gratas de prazer, a pobre mulher foi buscar uma cadeira para mim. Mas, como lhe poupei esse trabalho, começou a agitar o fogo e acrescentar mais algumas achas às brasas mortiças. Então, pegando a velha Bíblia na prateleira, limpou-a cuidadosamente e passou-a para mim. Quando lhe perguntei se havia alguma passagem preferida, ela respondeu: bom, senhorita Gray, se não faz diferença para a senhora, eu queria ouvir aquele capítulo na primeira epístola de São João, que diz: Deus é amor, e quem vive no amor vive em Deus e Deus nele. Depois de uma rápida procura, encontrei essas palavras no capítulo 4. Quando cheguei ao 7º versículo, ela me interrompeu e, com desculpas desnecessárias por tal liberdade, pediu-me para ler bem devagar, para que pudesse entender tudo e dar o devido peso a cada palavra, esperando que eu a perdoasse por ser uma pessoa simples. A pessoa mais sábia, respondi. Poderia pensar sobre esses versos durante 1 hora e, por isso, se tornar melhor. E eu prefiro lê-los devagar que depressa. Assim, terminei o capítulo tão lentamente quanto necessário e de maneira tão comovente quanto me foi possível. Minha ouvinte escutou até o fim com a maior atenção e me agradeceu com sinceridade quando terminei. Permaneci imóvel por meio minuto para lhe dar tempo para refletir. E então, para minha surpresa, ela interrompeu a pausa para me perguntar se eu gostava do Sr. Weston. Não sei, respondi, um tanto espantada pelo inesperado da pergunta. Acho que ele prega muito bem. É verdade, e também conversa muito bem. Conversa? Conversa. Talvez a senhorita não tenha visto ele. Não bastante tempo para conversar. Não, nunca encontro alguém para conversar. Só as jovens damas da casa. Ah, elas são boas meninas, mas não falam como ele.
Então ele vai visitá-la, Nancy. Vem, senhorita, e eu sou grata. Ele veio nos ver todos os pobres, muito mais vezes que vieram o senhor Bly ou pároco. E é bom que ele venha, pois é sempre bem-vindo. Nós não sabe muita coisa sobre o reitor. Tem gente que diz que tem muito medo dele. Quando ele entra numa casa, dizem que ele sempre encontra coisa errada e começa a fazer a lista logo depois de atravessar a porta. Às vezes, ele pensa que é obrigação dele dizer o que está errado, e ele, em geral, vem com o propósito de reprovar o povo, porque não vai na igreja, não ajoelha e levanta junto com os outros, vai na capela metodista ou coisa igual. Mas não sei se ele descobriu coisa errada comigo. Ele veio me visitar uma ou duas vezes antes da visita do senhor Weston, quando eu estava muito doente, atrapalhada da cabeça. E como a minha saúde estava muito fraca, criei coragem de chamar ele, e ele veio depressa. Eu estava muito triste, senhorita Gray. Graças a Deus já passou. Mas, quando eu pegava minha Bíblia, ela não me dava nenhum consolo. Esse capítulo, mesmo que a senhorita estava lendo, me perturbava. Quem não ama não conhece Deus. Para mim pareceu assustador, porque senti que não amava nem Deus, nem homem como devia, nem ia ser capaz se tentasse. E o capítulo antes que diz: quem nasce de Deus não pode cometer pecado. E outro trecho diz: o amor é o cumprimento da lei. E muitos, muitos outros. Eu ia cansar a senhorita se quisesse contar todos, mas tudo parecia me condenar e mostrar que eu não estava no caminho certo. E já que eu não sabia como entrar nesse caminho, mandei o Bill pedir ao Sr. Hatfield para, por favor, algum dia me fazer uma visita. E quando ele veio, contei todos os meus problemas. E o que ele disse, Nancy? Ora, senhorita, tive a impressão de que ele me desprezou. Eu posso estar enganada, mas ele soltou um assovio e eu vi um leve sorriso na cara dele. E ele disse: isso tudo é bobagem. Você esteve com os metodistas, minha boa mulher. Mas eu contei para ele que nunca tinha nem chegado nem perto dos metodistas. E ele disse: bem, você precisa vir à igreja, onde você vai ouvir as escrituras explicadas adequadamente, em vez de ficar sentada estudando a Bíblia em casa. Mas eu contei para ele que ia sempre na igreja quando tinha saúde. Mas, com esse frio do inverno, eu não tinha coragem para chegar tão longe e eu tão mal com o reumatismo e o resto.
Mas ele disse: vai ser bom para o seu reumatiz manquejar até a igreja. Não existe nada como exercício para o reumatiz. Você anda bem pela casa. Por que não pode andar até a igreja? A verdade é que você está gostando muito do seu descanso. É sempre muito fácil encontrar desculpas para fugir ao dever. Mas sabe, senhorita Gray, não era assim. Mesmo assim, eu disse que ia tentar. Mas, por favor, senhor, se eu for à igreja, o quanto eu vou ficar melhor? Eu quero apagar meus pecados e sentir que eles não vai mais ser lembrado contra mim, e que o amor de Deus derrame em todo o meu coração. E se eu não ganho nada em ler a minha Bíblia e dizer as minhas orações em casa, que bem vou receber se vou na igreja? A igreja, disse ele, é o lugar indicado por Deus para a sua adoração. É seu dever ir lá tantas vezes quanto puder. Se você quer conforto, deve procurar no caminho do dever. E muito mais ele disse, mas eu não lembro todas as suas lindas palavras, mas o que ele quis dizer é que eu devia ir na igreja sempre que pudesse, levar o meu livro de oração e ler todas as respostas depois do coroinha, levantar e ajoelhar e sentar e fazer tudo como devia, e comer a ceia do Senhor toda vez, e ouvir o sermão dele e do Sr. Bly, e tudo ia ficar bem se eu continuasse a fazer o meu dever. No fim, ia ganhar a minha bênção. Mas, se nem assim você ganhar a sua bênção, tudo está perdido. Então, Senhor, eu disse, o Senhor está dizendo que eu sou uma condenada? Ora, diz ele, se você faz o máximo para ir para o céu e não consegue, você deve ser uma dessas que buscam passar pela passagem estreita sem conseguir. E então ele me perguntou se eu tinha visto as jovens damas da mansão naquela manhã. E eu disse para ele onde tinha visto as moças na estrada. E ele chutou a minha gata para o outro lado da sala e foi atrás delas, feliz como uma cotovia. Mas eu estava muito triste. Aquela última palavra dele afundou no meu coração e ficou lá que nem um pedaço de chumbo até que eu me cansar de carregar. Mas eu segui o conselho dele. Pensei que ele dizia tudo aquilo pro bem, apesar de ele ter uns modo estranho. A senhorita sabe, ele é rico e novo, e gente assim não entende o que pensa uma velha pobre como eu. Mas, mesmo assim, eu tentei ao máximo fazer o que ele mandou. Mas eu estou aborrecendo a senhorita com a minha conversa. Oh não, Nancy, continue e me conte tudo. Bem, meu reumatismo melhorou. Não sei se porque eu fui na igreja ou não,
mas num domingo gelado eu peguei esse frio nos olhos. A inflamação não veio logo, mas aos poucos. Mas eu não queria falar dos meus olhos, queria falar do problema da minha cabeça. E para dizer a verdade, senhorita Gray, não acho que ela melhorou com a minha ida na igreja. Pelo menos, nada que vale a pena contar. Minha saúde melhorou, mas não melhorou a minha alma. Ouvi os ministros e li o meu livro de oração. Mas era que nem tocar corneta e cimbalo. O sermão que eu não entendia e o livro de oração só servia para mostrar como eu era má e que eu podia ler aquelas belas palavras e não ficar melhor por isso. E sempre acho essa leitura como um trabalho pesado e não uma bênção e um privilégio, como acham o bom cristão. Parecia que tudo era sem vida e escuro para mim. E então, aquelas terrível palavras: muitos vão tentar e não vão entrar. Elas como que secaram meu espírito. Mas um domingo, quando o padre Hatfield falou do sacramento, vi que ele disse: se algum de vocês não consegue acalmar a consciência, mas gostam de um pouco mais de conforto ou conselhos, venha a mim ou a algum outro sábio ministro da palavra de Deus e exponha sua aflição. No outro domingo, antes do culto, fui na sacristia e comentei a conversa de novo com o pároco. Eu mal tive coragem de tomar essa liberdade, mas pensei que se a minha alma estava em jogo, eu não podia hesitar. Mas ele disse que não tinha tempo para me atender naquela hora. E, na verdade, falou ele, não tenho nada a lhe dizer além do que já disse antes. Tome a comunhão, é claro, e continue cumprindo seu dever. E se isso não servir para você, nada vai servir. Então não me incomode mais. Então eu fui embora, mas ouvi o pastor Weston. O pastor Weston estava lá, senhorita. Era o primeiro domingo dele em Horten, sabe? E ele estava na sacristia, vestido com a sobrepeliz, ajudando o pároco com a batina. Sim, Nancy. E eu ouvi quando ele perguntou ao pastor Hatfield quem eu era. E ele respondeu: ora, é uma beata idiota. E eu fiquei muito magoada, senhorita Gray, mas voltei para meu lugar e tentei cumprir o meu dever como antes. Mas eu não tive paz. E cheguei a tomar a comunhão, mas senti todo aquele tempo que estava comendo e bebendo para minha própria danação. Voltei para casa muito perturbada. Mas, no dia seguinte, antes de eu me arrumar, na verdade, senhorita, eu não tinha a menor disposição para varrer e arrumar a casa, lavar as vasilhas. Então eu sentei no meio daquela bagunça. Quem chegou, senão o mestre Weston?
Comecei a arrumar a casa e varrer. Pensei que ele ia ralhar comigo por estar à toa, como teria feito o pastor Hatfield. Mas eu estava enganada. Ele só me deu bom dia, com um tom muito calmo e decente. Eu então limpei uma cadeira para ele e avivei um pouco a lareira. Mas eu não tinha esquecido as palavras do pároco. Então disse: estou espantada por o Senhor ter tomado o trabalho de vir tão longe para ver uma beata velha como eu. Ele pareceu surpreso, mas tentou me convencer de que o reitor tinha falado de brincadeira. E quando não funcionou, ele disse: bem, Nancy, você não devia se preocupar tanto. O Sr. Hatfield estava de mau humor naquele momento. Você sabe que nenhum de nós é perfeito. Até Moisés falou irrefletidamente com os lábios. Mas agora sente-se por um minuto, se puder dispor de algum tempo, e diga-me todas as suas dúvidas e medos, e eu vou tentar afastá-los. Então eu sentei ao lado dele. Ele era totalmente estranho, sabe, senhorita Gray, e ainda mais novo que o senhor Hatfield. Acho e não tão bonito quanto ele. É um pouco rabugento no começo, mas falava com muita educação. E quando a gata pulou no joelho dele, só fez um carinho e deu um sorriso de leve. O que achei bom sinal, porque uma vez que ela tentou fazer a mesma coisa com o pároco, ele chutou ela para longe, como se só merecesse desprezo e raiva, coitadinha. Mas você não pode esperar que uma gata tenha boas maneiras, como um cristão, senhorita Gray. Não, claro que não, Nancy. Mas o que o Sr. Weston disse? Não disse nada, mas me ouviu com toda a atenção e paciência, sem nem um pouco de desprezo. Então eu continuei e contei tudo, como contei para a senhora e ainda mais. Bem, disse ele, o Sr. Hatfield estava certo ao dizer para você perseverar em fazer o dever, mas ao aconselhar você a ir à igreja e assistir ao serviço e tudo mais, ele não quis dizer que esse era todo o dever do cristão. Ele só pensou que você poderia aprender o que mais deveria ser feito e ser levada a ter prazer nesses exercícios, em vez de ver neles uma tarefa e um peso. E se você tivesse pedido a ele para explicar essas palavras que tanto perturbam você, penso que ele teria dito que se muitos querem entrar pela passagem estreita e não conseguem, são seus próprios pecados que impedem. Assim como um homem com um grande saco nas costas quer passar por uma porta estreita e descobre que é impossível, a menos que deixe o saco de fora. Mas você, Nancy, acredito, não tem pecados
que não pudesse abandonar se soubesse como. E eu disse: é verdade, o Senhor fala a verdade. Bem, disse ele, você conhece o primeiro e grande mandamento, e o segundo, que é tão grande como o primeiro, e que nesses 2 mandamentos está toda a lei e os profetas? Você diz que não é capaz de amar a Deus, mas acho que se você considera corretamente o que e quem Ele é, você não consegue evitar. Ele é o seu Pai, seu melhor amigo, todas as bênçãos, tudo que é bom, agradável e útil vem dele. E tudo que é mal, tudo que você tem razão de odiar, evitar ou temer, vem de Satã, inimigo dele e nosso. E por essa causa, Deus se manifestou na carne para destruir as obras do demônio numa palavra. Deus é amor. E quanto mais amor temos dentro de nós, mais perto estamos dele e mais o seu Espírito vamos possuir. Bem, Senhor, eu falei, se eu for capaz de sempre pensar essas coisas, acho que vou poder amar a Deus, mas como vou amar os meus vizinhos, quando eles me atormentam e são tão pecador como são alguns deles? Pode parecer difícil, disse ele, amar nossos vizinhos, que têm neles tanto do que é mal e cujos erros, com tanta frequência, acordam o mal que se esconde dentro de nós. Mas lembre-se de que Ele os fez e Ele os ama. E quem quer que ame aquele que gerou, ama também aquele que foi gerado. E se Deus nos ama tanto, que deu seu Filho para morrer por nós, nós devemos também amar uns aos outros. Mas se você não é capaz de sentir uma afeição positiva por aqueles que não gostam de você, pode pelo menos tentar fazer com eles como gostaria que fizessem com você. Pode se esforçar por ter pena das falhas deles, perdoar as ofensas deles e fazer todo o bem por aqueles à sua volta. E pode se acostumar a isso, Nancy. O próprio esforço vai fazer você amá-los em certo grau, sem falar na boa vontade que sua bondade vai gerar neles, apesar de terem em si pouca coisa boa. Se amamos a Deus e desejamos servi-lo, vamos tentar ser como Ele, fazer o trabalho dele, trabalhar pela sua glória, que é o bem do homem, apressar a vinda do seu reino, que é a paz e felicidade de todo o mundo. Por mais importantes que sejamos, ao fazer todo o bem que podemos ao longo de toda a vida, os mais humildes de nós podem fazer muito nesse sentido, e vamos viver no amor, e que Ele possa viver em nós e nós nele. Quanto mais felicidade distribuirmos, mais vamos receber, até mesmo aqui. E maior será a nossa recompensa no céu, quando descansarmos dos nossos trabalhos.
Acho que foram essas as palavras dele, senhorita, pois já pensei muitas vezes nelas. E então ele pegou a Bíblia e leu trechos aqui e ali, e deixou eles claros como o dia. E pareceu que uma nova luz nasceu em minha alma, e eu senti a beleza brilhar no meu coração. E só desejei que o pobre Bill e todo mundo pudesse estar ali e ouvir tudo e se alegrar comigo. Depois que ele foi embora, Hannah Rogers, uma das minhas vizinhas, entrou e quis que eu a ajudasse a lavar a roupa. Eu disse a ela que naquele momento não podia, pois ainda não tinha preparado as batatas para o jantar, nem lavado a louça do de jejum. Ela então começou a me insultar pela preguiça. No começo fiquei irritada, mas não disse nada errado para ela. Só falei em voz baixa que o novo pároco tinha vindo me visitar e que assim que acabasse eu ia ajudar. Então ela se acalmou e meu coração se aqueceu para ela e logo éramos novamente grandes amigas. E é assim, senhorita Gray, uma resposta calma acaba com a raiva. As palavras insultosas agitam a raiva, não somente nos outros, mas em você mesma. Grande verdade, Nancy. Ah, se pudéssemos sempre nos lembrar. Se pudéssemos. E o Sr. Weston voltou a visitá-la outras vezes? Voltou muitas vezes. E como meus olhos estavam tão mal, ele sentava e lia para mim meia hora cada vez. Mas a senhorita sabe, ele tem outras pessoas para ver e outras coisas para fazer. Deus o abençoe. E no domingo seguinte ele fez um sermão e ele disse: venham a mim todos vocês que trabalham e são sobrecarregados, e eu vou lhes dar o repouso. E os 2 versos abençoados que se seguem. A senhorita não estava lá, estava com sua família, mas aquilo me fez tão feliz e eu estou feliz agora, graças a Deus. E agora me divirto com os pequenos serviços para meus vizinhos, os que uma pobre velha meio cega pode fazer, e eles me tratam bem, tal como ele disse. Sabe, senhorita, agora estou tricotando um par de meias pro Thomas Jackson. Ele é um velho esquisito e já tivemos muitas brigas, uma depois da outra. E muitas vezes discutimos feio. Então eu pensei que não tinha nada melhor para fazer que tricotar uma meia para ele. E senti que gostava muito mais dele. Pobre velho, desde que comecei. Aconteceu justo como o Sr. Weston disse. Bem, estou feliz por ver você tão feliz, Nancy, e tão sábia, mas agora tenho de ir. Precisam de mim na casa. Disse eu, despedindo-me dela. Parti prometendo voltar outra vez, quando tivesse tempo
e me sentindo quase tão feliz quanto ela. De outra vez, fui ler para um pobre trabalhador que estava no último estágio da tuberculose. As jovens damas tinham ido vê-lo e, de alguma forma, uma promessa de leitura foi extraída delas. Mas era muito trabalhoso, por isso elas me suplicaram para ler para ele no lugar delas. Fui com toda boa vontade e lá também fui gratificada com elogios ao Sr. Weston, vindo do homem doente e da sua mulher. O primeiro me contou que recebia grande conforto e benefício das visitas do novo cura, que ia com frequência vê-lo, e era um tipo de homem muito diferente do Sr. Hatfield, que vez por outra o tinha visitado antes da chegada do outro a Horten. Nessas ocasiões, ele sempre insistia em manter a porta da casa sempre aberta para receber o ar fresco para sua própria conveniência, sem considerar como isso poderia prejudicar o doente. E, depois de abrir o seu livro de orações e ler apressadamente uma parte do serviço para os doentes, ia embora correndo. Isso quando não administrava uma dura repreensão à esposa aflita ou dirigia alguma observação imprudente, para não dizer cruel, calculada para aumentar e não reduzir os problemas do casal sofredor. Ao passo que, disse o homem, o Sr. Weston reza comigo de maneira muito diferente. Conversa bondoso comigo, como deve ser, e em geral também lê para mim e senta do meu lado como um irmão. Como faz com todo mundo, exclamou sua mulher. E há 3 semanas, quando ele viu como o pobre Jem tremia de frio e como o fogo estava fraco, ele perguntou se nosso estoque de carvão estava acabando. Eu disse que estava e que nós não podia comprar mais. Mas, sabe, dona, eu não pensei que ele fosse ajudar nós. Mas ele mandou um saco de carvão no dia seguinte, e desde então nós temos bons fogo. É uma grande bênção neste inverno, mas ele é assim, senhorita Gray. Quando ele chega na casa de um pobre para visitar um doente, ele observa o que faz mais falta e se pensa que eles não vão resolver imediatamente sozinho, não diz nada, mas arruma aquilo para eles. E não é todo mundo que faz isso, tendo tão pouco como ele tem, porque a senhorita sabe, dona, ele tem de viver do que recebe do pároco, o que é muito pouco, dizem. Lembrei-me então, com uma espécie de alegria, que ele tinha sido considerado um bruto vulgar pela amável senhorita Murray, porque usava um relógio de prata e roupas não tão brilhantes e novas como as do Sr. Hatfield.
Na volta à casa, eu me sentia muito feliz e agradecida a Deus por ter agora alguma coisa em que pensar, alguma coisa a ponderar, como um alívio da monotonia, amassada solitária da minha vida atual, pois eu era solitária. Nunca, mês após mês, ano após ano, exceto nos breves intervalos de descanso em casa, vira uma criatura a quem pudesse abrir meu coração ou contar livremente os meus pensamentos, com esperança de simpatia ou mesmo de compreensão. Só com a pobre Nancy Brown eu desfrutava de alguns momentos de relação social. Nenhuma conversa era calculada para me tornar melhor, mais sábia ou mais feliz que antes. E até onde me era dado ver, ninguém era muito beneficiado pela minha. Meus únicos companheiros eram crianças pouco amáveis, ignorantes, moças de cabeça errada, de cuja loucura fatigante a solidão sem fim era um alívio intensamente desejado e afetuosamente apreciado. Mas viver restrita a esses associados era um mal grave, tudo nos efeitos imediatos como nas consequências que deveriam se seguir. Nunca uma nova ideia ou pensamento emocionante chegava a mim vindo de fora, e quando vinha, tal como rosas dentro de mim, eram miseravelmente esmagado de imediato ou condenado a enfraquecer e findar por não ver a luz. Sabe-se que companhias habituais exercem uma grande influência sobre as mentes e modos uns dos outros. Aqueles cujas ações estão sempre diante dos nossos olhos, cujas palavras estão sempre nos nossos ouvidos, nos levam naturalmente, ainda que contra a nossa vontade, de forma lenta, gradual ou imperceptível, a agir e falar como eles. Não pretendo dizer até onde se estende esse irresistível poder de assimilação, mas eu me pergunto se um homem civilizado que fosse condenado a passar uma dúzia de anos no meio de uma raça de selvagens intratáveis, a menos que tivesse o poder de aperfeiçoá-los, não estaria transformado no mínimo em um bárbaro ele mesmo ao final daquele período? E como eu não era capaz de tornar melhores os meus jovens companheiros, temia muito que eles me tornassem pior, que gradualmente trouxessem os meus sentimentos, hábitos, capacidades ao seu próprio nível, sem, ao mesmo tempo, também passar a mim a sua tranquilidade e alegre vivacidade. Eu já parecia sentir meu intelecto se deteriorar, meu coração se petrificar, minha alma se contrair. Temia de medo
que minhas próprias percepções morais se amortecessem, minhas distinções de certo e errado se confundissem e todas as minhas melhores faculdades naufragassem, pelo menos abaixo da influência venenosa desse modo de vida. Eu já parecia sentir os vapores ofensivos da terra se juntavam em torno de mim e se fechavam sobre meu céu interior. E foi assim que o Sr. Weston finalmente se ergueu diante de mim, como uma estrela matutina no meu horizonte, para me salvar do medo da completa escuridão. Me regozijei por ter agora um novo tema de contemplação acima, não abaixo de mim. Estava feliz por ver que o mundo não era todo feito de Bloomfields, Murrays, Hatfields, Ashbys, etc. E que aquela excelência humana não era apenas um sonho da imaginação. Quando ouvimos um pouco do bem e nenhum mal de uma pessoa, é fácil e agradável imaginar mais. Em resumo, não há necessidade de analisar todos os meus pensamentos. Mas agora o domingo se transformava num dia de prazer peculiar para mim. Eu já estava quase acostumada ao canto posterior da carruagem, pois gostava de ouvi-lo e também gostava de vê-lo, apesar de saber que ele não era belo, nem mesmo o que é considerado encantador em aspecto exterior. Mas com certeza ele não era feio. Em estatura, ele era um pouco, muito pouco acima do tamanho médio. O contorno do seu rosto era pronunciado demais para ser belo, mas para mim ele anunciava decisão de caráter. O cabelo castanho escuro não era cuidadosamente ondulado como o do Sr. Hatfield. Era escovado para o lado sobre a testa larga e branca. As sobrancelhas me pareciam muito projetadas, mas sob aquele senho escuro brilhava olhos de um poder singular, castanhos na cor, não muito grandes e fundos na órbita, mas notavelmente brilhantes e expressivos. Havia caráter também na boca que indicava um homem firme de propósito e habituado ao pensamento. E quando sorria, mas não vou falar do sorriso ainda, pois a época que menciono não o havia visto sorrir. De fato, sua aparência geral não me impressionava com a ideia de um homem dado a esse relaxamento, nem a de um indivíduo descrito pelos camponeses. Eu tinha formado uma primeira ideia dele e, apesar da reprovação da senhorita Murray, estava plenamente convencida de que ele era um homem com sentimentos fortes, fé firme e piedade ardente, mas ponderado e severo. E quando descobri
que às suas outras qualidades se adicionava a verdadeira benevolência e bondade atenciosa e delicada, essa descoberta talvez me tenha deleitado ainda mais por eu não a estar esperando.